Diga comigo: transformando as impossibilidades em oportunidades. Baixa o retorno um pouquinho, por favor. Amados, essa palavra está nesse livro. É um livro, Deus tem falado muito conosco a respeito de recomeços. Esse livro é o livro da Cleide Dias, Recomeço com Propósitos. E essa palavra, ela tocou, ministrou meu coração, porque fala de algo que eu vi a minha esposa crescer nisso. E ela traz nesse livro, não é só palavras escritas, traz uma vida vivida. E eu quero falar um pouquinho daquilo que está no capítulo 3 desse livro. Só um pouquinho do que está no capítulo 3, que fala sobre transformar as impossibilidades em oportunidades. Alguém já adquiriu esse livro? Levanta a mão quem já adquiriu. Eu não vou perguntar se você já começou a ler, para mim não ficar com vergonha. Mas se você não começou a ler, por favor comece, que eu sei que algo Deus tem para a sua vida. E se você deseja adquirir, você pode ali no final do culto, adquirir no balcão. Amados, transformando as impossibilidades em oportunidades. E para que isso seja possível, é necessário nós entendermos algo. Isso está relacionado à maneira como eu olho para cada circunstância. Isso está relacionado à maneira como eu vou estar olhando para cada situação, para cada circunstância que acontece comigo. Infelizmente eu tenho visto muitas pessoas paradas, estagnadas por conta do passado. Porque ela sofreu alguma decepção, ela sofreu alguma situação conflituosa, ela sofreu algo lá no passado. E ela não conseguiu romper ainda. Ela ainda continua olhando para aquilo. Ela ainda continua presa naquela situação. Os anos já se passaram. As coisas já mudaram. Mas infelizmente ela ainda continua presa. Porque ela não tomou um posicionamento novo. O seu olhar ainda está voltado para aquela situação. E sabe, amados, se existe algo que Deus quer fazer, é algo novo na nossa vida. Deus quer transformar a nossa vida, mas existe uma parte desse processo que compete a mim, compete a você. Ele já fez por nós o impossível. Ele já nos ensinou a perdoar, e Ele já nos deu essa capacidade de perdoar. Porque quando o Senhor, através de um sacrifício na cruz, Ele derrama sobre a minha vida remissão dos meus pecados, perdão, Ele me entrega algo no qual eu também preciso ser capaz de exercer sobre a vida do outro. E infelizmente tem muitas pessoas que estão com o seu olhar voltado para as coisas do passado. Tem pessoas que ainda estão muito presas àquilo que aprenderam lá na sua infância. E eu e minha esposa falamos muito sobre isso. Nós temos falado muito nesse tempo a respeito de recomeço, porque nós entendemos que a todo tempo nós precisamos, em todo tempo nós estamos precisando recomeçar em alguma área da nossa vida. Alguns precisam recomeçar na área familiar, outros na área profissional, outros na área ministerial, outros na área pessoal, enfim. Mas amados, eu só vou conseguir romper, eu só vou conseguir recomeçar quando eu entender algo. Quando eu permitir que a luz de Deus, ela venha sobre a minha vida e consiga clarear todas as arestas, tudo aquilo que ainda está dentro de mim, que está me impedido, que tem me impedido de romper, de vencer, de caminhar, que tem me mantido preso, estagnado. E algumas pessoas infelizmente estão presas em coisas do passado, porque aprendeu com os pais, aprendeu com os avós, e sabe, e não quer abrir mão daquilo, porque não são apenas costumes, não são apenas ensinamentos,
ele carrega muito mais que isso, ele carrega um valor emocional. Eu costumo exemplificar isso para ficar mais claro, como o irmão Lázaro. Quantos lembram do cantor irmão Lázaro? Quando você vai olhar o testemunho daquele homem, ele diz que ele foi criado em uma família em que praticava feitiçaria, foi criado em uma família em que praticava aquilo que não agradava ao Senhor. E quando ele teve um encontro com Jesus, que ele permitiu ir crescendo nessa jornada cristã, ele foi entendendo que aquilo que um dia ele foi ensinado através dos seus pais, dos seus avós, não era correto. Que o verdadeiro culto precisava ser ao Deus verdadeiro. E ele decidiu então mudar. Ele abriu mão daqueles ensinamentos. Talvez você diga assim, pastor, mas eu não tenho isso, porque eu não fui criado numa família com esse tipo de ensinamentos. Mas existem outras coisas. Existem outros ensinamentos que estão dentro de mim e de você que têm nos impedido. Que talvez não sejam tão fortes como esse, mas que têm impedido a mim e a você de crescer, de avançar naquilo que o Senhor quer. E sabe por que não é fácil, amados? Porque às vezes eu não quero abrir mão dessa estrutura que está dentro de mim. Eu não quero permitir que a minha verdade seja confrontada com a verdade da palavra. Durante alguns anos, mais de 8 anos, a minha esposa, ela esteve à frente do Ministério de Ensino. E eu, juntamente com ela, colaboramos em todos os setores, inclusive na sala de aula, ministrando aula. E como nós atendemos pessoas, depois de uma aula, pessoas que chegavam a nós e compartilhando, que foram confrontadas, as suas verdades com uma verdade da palavra de Deus. E nos alegrávamos quando aquela pessoa ela estava disposta a abrir o seu coração para aprender, para abrir mão daquela verdade, porque agora ela entendia que existia uma verdade maior. Mas infelizmente outras não se davam, elas não se permitiam ser ministradas. É por isso que, infelizmente, hoje eu ainda olho para algumas pessoas que estão nesse ministério. Nós acabamos de falar a respeito de encontro, acabamos de falar a respeito de CCC1, CCC2, e ainda tem pessoas que estão nessa igreja, que fazem parte desse ministério. Não estou falando de você que chegou agora, eu estou falando de pessoas que já estão aqui há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, ou mais, mas que ainda não fizeram encontro, porque acham que não precisam, ainda não fizeram CCC1, CCC2, porque já tem teologia ou já tem um curso superior. Essa foi uma dificuldade que minha esposa, ela passou. Quando ela chegou no ministério, ela já vinha com toda uma carga de outros ministérios. E quando os pastores na época nos chamaram e disseram que era necessário fazer encontro, em um momento eu vi a minha esposa esperneando, dizendo, como é que eu pode? Eu já liderei encontro, reencontro, não sei quantas vezes agora, mas ela parou depois que esperneou ali comigo, né? Ela não fez isso na frente de outras pessoas, fez isso na minha frente, e isso foi em 2008, mas ela parou, ela disse, não, se precisa fazer, eu vou fazer, e ela se dobrou. Sabe, irmãos, por que foi aquilo que ela falou? Se eu quero fluir num lugar, eu preciso fazer parte daquele lugar, eu preciso, interagir, eu preciso estar caminhando de acordo com aquele lugar. Então, meu querido, eu não sei se hoje você veio para cá e de repente você vai ouvir de mim, mas hoje eu quero lhe dizer, se você está nesse lugar e você ainda não fez o encontro, você ainda não fez o CCC1, não fez o CCC2, faça, vai edificar a sua vida, vai fluir coisas na sua vida, amém? Quantos estão me entendendo? Então, amados,
Transformar as dificuldades em oportunidades depende de um conjunto de ações que precisam ser colocadas em práticas todos os dias. Por quê, pastor? Porque são coisas que eu aprendi e que, se eu não tomar a decisão de praticar algo novo que eu estou aprendendo, já já eu vou esquecer aquilo, já já eu vou continuar praticando aquilo que antes eu praticava, eu vou continuar agarrado com aquela mentalidade, com aqueles costumes. E, meus amados, se eu quero viver algo novo, eu preciso me abrir para novos ensinamentos. Eu preciso me abrir para novos ensinamentos. Tem muitas pessoas que elas não estão satisfeitas com a vida que estão vivendo, elas não estão satisfeitas com os resultados que ela está colhendo, mas sabe o que acontece? Elas continuam fazendo as mesmas coisas e os resultados sempre são os mesmos. Imagina que eu quero ir para Belém e eu chego nessa BR-010 ou Belém Brasília, ou chamada também Belém Brasília. E eu vou, quando eu chego naquela BR, eu pego sentido para a direita. Quando que eu vou chegar em Belém? Nunca. E tem gente colocando velocidade, tem gente colocando energia, mas na direção errada. Mas ela não quer parar, abrir o seu aplicativo, abrir o Waze, abrir o seu aplicativo lá e colocar o destino Belém. Ela acha que é perca de tempo. Ela continua achando que é melhor ela continuar pegando sentido contrário, porque ela não tem tempo a perder. É assim que alguns aqui ainda estão vivendo. Não tem parado para aprender a respeito daquilo que Deus tem para a sua vida. Acha que é perca de tempo passar um final de semana lá na Chácara Vitória. Acha que é perca de tempo gastar uma vez por semana, uma noite por semana, para vir fazer um curso. Ela acha melhor continuar gastando tempo, botando força, tempo e energia e velocidade em um sentido que está, na verdade, levando ela cada vez mais distante, para mais distante do destino em que ela quer, em que o Senhor tem para a vida dela. Então, queridos, é necessário trocar os velhos costumes por novos hábitos, mas nós somos resistentes à mudança. Mas é engraçado que, mesmo com toda essa resistência à mudança, mas nós almejamos que as coisas mudem. Estamos sempre esperando que as coisas mudem, estamos sempre esperando que as coisas saiam de onde, como estão. E o pior de tudo, sabe o que é? É que ficamos colocando a responsabilidade e a culpa no outro. Tem muita gente parada, estagnada, porque ela continua culpando o outro. Não, a minha vida só está desse jeito porque lá em 1981, fulano de tal fez isso e aquilo comigo. Não, a minha vida só acabou. A minha vida acabou desde o dia, lá em 1990, quando o meu patrão, ele me deu as minhas contas. Não, a minha vida acabou em 2000, quando o meu pastor, ele me expôs diante de um grupo de pessoas. E a vida dela está lá. Os anos se passaram, mas ela ainda continua presa àquele passado. Amados, é tempo de mudar. É tempo de permitir ser gerada uma nova mentalidade. Há uma frase nesse livro que diz assim: desejar uma mudança, mas não fazer nada para ela acontecer, é a mesma coisa de você querer voltar de um lugar para o qual nunca foi. É impossível. Se você quer uma mudança, precisa ser você o gerador dessa mudança. Eu acho que já é chegado o tempo de parar de culpar o outro, de responsabilizar o outro. Então a primeira coisa que precisa ser alterada é a mentalidade, é a maneira de ver as coisas à sua volta. Tem muita gente ainda lamentando de coisas do passado, de coisas que viveu lá atrás. Olha, deixa eu lhe dizer algo.
Se você passou por situações difíceis, se você passou por coisas que lhe entristeceram, trouxeram danos para a sua vida, olha aqui para mim. O Senhor não precisa de pandemia para levar ninguém não, irmãos. Mas eu e você passamos por essa pandemia. Nós ainda estamos vivos. Toda aquela situação difícil lá do seu passado serviu para lhe tornar mais forte. Serviu para que você pudesse hoje ser forjado nessa mulher, nesse homem que você é hoje. Então olhe para essa situação com gratidão. Com gratidão por quê, pastor? Como é que eu vou ser grato por algo ruim que me aconteceu? Porque você está vivo, você pode usar isso em seu favor, abençoando a vida de outras pessoas, não errando mais nisso e ainda aconselhando outros que podem errar. Mas pare de olhar para aquilo como uma acusação. Mas sabe o que acontece, irmãos? Nem sempre é possível obter essa mentalidade, esse entendimento. Sabe por quê? Porque tem muitas coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos. Na verdade, tem uma frase da pastora Maria de Jesus nesse livro que diz: ninguém chega a um lugar sozinho. Tudo que Deus tem para nós passa por pessoas. Então, amados, se permita ter alguém para pastorear o seu coração. Se permita ter alguém para cuidar do seu coração, para lhe ajudar naquilo que você não consegue vencer sozinho. O livro de Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A Bíblia não está dizendo, amados, não está falando nada a respeito de salvação aqui não. A Bíblia não está dizendo que você precisa de um líder para você ser salvo, não. A Bíblia está dizendo, olha, tenha alguém, tenha um líder, tenha alguém que possa cuidar de você, no qual você possa procurar, abrir o seu coração para que você seja curado, para que ele possa orar por você, aconselhar você, para que você saia desse lugar de onde você está, não permaneça aí. E infelizmente nós temos muitas pessoas dentro das nossas igrejas, do nosso ministério, que ainda estão feridas, magoadas, entristecidas e paralisadas. De tempo em tempo, eu encontro com pessoas aqui. Nós somos pastores de rede, somos pastores da Rede Manaim, temos uma célula. Aliás, temos até alguns liderados nossos aqui. Quem faz parte da Rede Manaim? Levanta a mão para mim, por favor. Amém, alguns aí. Nós lideramos a célula Geração de Adoradores toda quinta-feira às 20 horas na nossa residência. Mas impressionante, como de tempo em tempo nós encontramos, pastor Nilger, pessoas aqui na Nova Aliança que quando nós abordamos, você faz parte de qual célula? Não, eu não estou em célula não. E você já está aqui há quanto tempo? Há 1 ano, há 2 anos, 3 anos, 5 anos. Mas não se permite ser pastoreado, não se permite ser ajudado. Continua tentando vencer sozinho. Oh, querido, se você está aqui nesse lugar, nessa tarde, tome uma decisão. Talvez você diga, pastor, mas eu já fui já passei por muitas situações com lideranças. Nós vamos já falar um pouco mais a respeito disso. Mas você não pode pegar todas as pessoas, colocar no mesmo saco e pronto. De verdade, eu ainda não encontrei nenhum que não estão sendo acompanhados por conta de uma tristeza com alguns líderes lá no passado, mas que hoje a vida dele está melhor do que antes. Eu ainda não conheço. Então busque alguém para que possa cuidar do seu coração. Mas eu quero falar de maneira bem prática sobre 5 atitudes que podem nos ajudar a transformar impossibilidades em oportunidades. Amém? 5 atitudes, diga comigo, 5 atitudes que irão me ajudar a transformar impossibilidades
em oportunidades. Primeiro, não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda, você não vence guerra sozinho. Não tenha medo, querido. Talvez você diga, pastor, mas eu já tentei, mas eu não consigo. Escute, eu e minha esposa, nós somos muito livres. Todas as vezes, quando vai alguém visitar a nossa célula, nós recebemos, temos a maior alegria de receber, mas sempre deixamos livre. Queridos, se você chegou aqui, se você quer continuar, seja bem-vindo, mas você é livre. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei, eu não vou agradar a todos. E tem pessoas que não vão se identificar comigo. Tem pessoas que irão se identificar com outro pastor, com outro líder. E é natural. Eu não posso cair nesse engano. E olha aqui, você que é líder, eu quero trazer esse entendimento para você. Se de repente pessoas têm visitado a sua célula e você tem ficado entristecido porque algum não tem permanecido, querido, isso é natural. Não é você, não se trata de que alguém tem algo contra você, não é isso. Ele simplesmente não se identificou, é natural. O reino de Deus é isso, é de eu poder alcançar uns, mas você que está aí vai alcançar outros. Então, fuja disso. Eu entendi isso, quando eu me entristeço, seu Valdemir, por alguém que não ficou, eu gasto tempo, energia, triste com aquele que não ficou, e deixo de cuidar daquele que está comigo. Então entenda, outra coisa, se tem alguém que é seu liderado, tem caminhado com você, mas por algum motivo ele lhe procurou e entendeu que é chegado o tempo dele buscar uma outra liderança, ore a Deus junto com essa pessoa. É normal, irmãos, nós não somos donos das pessoas. De tempo em tempo chega pessoas, pastor, nós entendemos. Pois amém, meu filho, vamos orar. Se Deus falou com você, quem sou eu? Mas eu preciso entender que eu não sou dono dessa pessoa. É o que nós ministramos, tem aqui também nesse livro. Lá, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, nós sempre olhamos para o bom samaritano, mas existe um personagem nessa história que ele nos ensina muito, que é o dono da hospedaria. Aquele dono da hospedaria, ele está lá como alguém que é transitório na vida de outros, que ele cuida de alguém por um período e aquela pessoa precisa ser liberada e até que outro chegue. E nós líderes somos assim. Nós somos também como esse dono da hospedaria, que nós estamos aqui cuidando de pessoas por um tempo, por uma estação, mas vai passar, é natural, faz parte do processo da vida, amém? Mas você precisa saber lidar com essas situações. Então, olha o que diz Provérbios 12:15: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os... Meu querido, busque conselhos nos lugares corretos. Tem pessoas que têm buscado conselhos em outros lugares. Sabe, eu e minha esposa temos esse cuidado para não tomar decisões pelos nossos liderados. Quando alguém chega até nós, pastor, queremos tomar essa e essa decisão, meu filho, vamos orar. Vamos orar. Mas o que o senhor acha? Eu acho que nós precisamos orar. Eu acho não, eu tenho certeza. Mas pastor, é um bom negócio. Vamos orar. Doido para colocar a gente numa boca. Até para casar, tem uns que... Pastor, eu quero casar com fulano. Vamos orar, meu filho, vamos orar. É você que vai viver, não sou eu. Mas doido para fazer o pastor dizer, casa, meu filho, vai ser uma benção. Aí depois quando o negócio dá errado, pastor, o senhor falou. Pois é. Então, irmãos... Você que é líder, vigie nisso. E você que é liderado, não bote o seu pastor, o seu líder numa situação difícil. Mas meus irmãos, o caminho do insensato lhe parece justo, mas o sábio lhe ouve os conselhos. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro,
o homem afia o seu companheiro. Essa palavra está dizendo que nós aprendemos uns com os outros, amados. Todas as vezes em que eu estou com um liderado meu, eu estou sempre pronto para aprender com ele. Porque numa conversa, amados, com o meu liderado, eu não estou ali só para ensinar. Eu estou ali também para aprender. E olha aqui para mim. Nós aprendemos, com as pessoas nós aprendemos de duas maneiras. Com as pessoas eu aprendo a como ser, mas também eu aprendo a como não ser. E eu dou essa liberdade para os meus liderados. Você olhe para mim e aquilo que você viu de Deus na minha vida, peça a Deus para a sua vida. Mas aquilo que você sabe que não é de Deus, que não é bom, pode dizer: ô Senhor, me livra disso. Por quê? Porque eu sei que eu não sou perfeito. Eu sei que eu posso errar. Então esteja sempre pronto para você aprender e também ensinar, mas não tenha medo de pedir ajuda, querido. Sabe, se tem algo que você não consegue vencer sozinho, busque ajuda na sua liderança. Abra mão da sua reputação. Todas as vezes que eu e minha esposa precisamos resolver algo, nós buscamos a nossa liderança. Claro que eu busco conselhos, a decisão é minha, porque eu sei que eu não vou responsabilizar os meus pastores por isso. Aí tem pessoas que dizem assim: não, mas o meu líder é muito ocupado. Irmãos, de verdade, se tem uma coisa que eu fico olhando é para os meus liderados, quando meu filho estava com saudade de você, porque vocês são muito ocupados. Irmãos, eu não sei quem é o seu líder. O nosso líder é o pastor Nonato e a pastora Maria de Jesus. Eu acho que eles são um pouquinho mais ocupados do que o seu líder. E quando eu e minha esposa queremos resolver algo, nós achamos tempo para estar com eles. Mas sabe por que às vezes isso não acontece? Porque é mais fácil você continuar com isso guardado, isso que você não quer expor, você continuar com isso guardado aí, e continuar responsabilizando o seu líder, que ele não tem tempo, que ele não para lhe ouvir. Mas eu tenho certeza que se você realmente quiser resolver a sua vida, você vai. Quer ver uma coisa? Quantos líderes de célula tem aqui? Levanta a mão para mim. Quantos líderes de célula que estão aqui gostam de uma galinha caipira, gosta de... Chame o seu líder, faça um almoço para ele. Diga: ô meu líder, vem cá. Mas não faça isso só para resolver problema não, tá bom? O que eu estou dizendo, irmãos, é que se você quiser, você é capaz sim de organizar a sua agenda com a da sua liderança. Mas pare de tentar resolver as coisas só. Você não consegue vencer guerra sozinhos. Amém? Meus amados, eu ainda vejo, até mesmo na minha rede, pessoas que às vezes, ao invés de nos procurar para falar sobre um problema, não procura, mas sai falando dos seus problemas nas redes sociais. Eu não sei do problema dessa pessoa, mas o Instagram, o Facebook, o TikTok, o Telegram, o WhatsApp, está lá. E às vezes quando a gente liga: ô meu filho, como é que tá? Estou querendo falar com você, eu vi que você não está bem. Como é que o senhor sabe? Poxa, bem facinho, é só olhar a sua rede social. Quer dizer, não pode procurar liderança para tratar, mas pode expor a vida na rede social. Aí quando recebe um direct de alguém, dizendo assim: larga isso, menino, vai cuidar da tua vida, tu é muito jovem. Aí acha que é um conselho bom. Cuidado. Cuidado, porque quando você expõe a sua vida numa rede social, você está sujeito a isso. E o pior, você está sujeito a tomar esse conselho, e aí a vida que vai ter prejuízo é a sua, não é daquela pessoa que deu o conselho não. Então cuidado, queridos. Não tenha medo de pedir ajuda, mas vá pedir no local correto. Amém?
Segundo ponto, segunda atitude, confie no caráter de Deus. Tem muita gente, quantos aqui tem promessas da parte do Senhor? Irmãos, quantos têm promessa e o tempo tem passado e você não tem vivido o cumprimento dessa palavra, dessa promessa? Mas meus irmãos, continue confiando. Esses dias eu estava orando com a minha esposa por algo específico, e quando terminamos, ela disse: amor, Deus falou algo comigo. Falei: o que foi? Deus disse: eu não rasgo os meus planos. E eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida hoje. Deus não rasga os planos dele sobre a sua vida. Deus não rasga os planos dele sobre a sua vida. Estão de pé. Às vezes, amados, o que acontece é que, por causa da nossa desobediência, por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, dos nossos vacilos, essas promessas elas vão sendo adiadas. Mas, meu amado, quem tem interesse em cumprir essa promessa na nossa vida é o Senhor. É claro que Ele vai cumprir no tempo oportuno dEle, não é no nosso tempo, mas vai cumprir. O que acontece é que tem pessoas que têm caído no engano de achar que quem tem promessa não morre. Quantos já ouviram essa frase? Menino, quem tem promessa não morre. Aí quer viver de qualquer jeito, quer viver no pecado deliberado, porque quem tem promessa não morre. Não, na verdade, irmãos, quando você tem promessa da parte do Senhor e você quer viver uma vida totalmente fora dos caminhos do Senhor, um pecado deliberado, é como se você pegasse um atestado de óbito e andasse com ele debaixo do braço. Porque da mesma forma que o Senhor, Ele está cuidando de nós, mas o inimigo das nossas almas está atento para querer ceifá-la. Se tem promessa na sua vida, ajuste, coloque a sua vida em ordem, permita que o Senhor possa estar cumprindo as promessas dEle na sua vida. Sabe, olha o que diz Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Agarre, meu irmão, se agarre nas promessas que estão nessa palavra, se agarre nas promessas que o Senhor tem liberado sobre a tua vida. O Senhor, Ele tem compromisso com aquilo que Ele fala, com aquilo que está na sua palavra. Mas às vezes nós caímos também no engano de fazer promessas para nós mesmos. Nós mesmos prometemos algo para nós e queremos que Deus cumpra, faça a nossa vontade. E meus irmãos, Ele tem compromisso com a palavra dEle, Ele tem compromisso com aquilo que vem dEle, amém? Então, cuidado. Eu falei para você que tudo que vem do Senhor passa por pessoas. Deixa eu lhe dizer algo. É possível que você tenha lutado contra pessoas que Deus tem enviado para abençoar a sua vida. A minha esposa diz que isso é coisa de mulher. Esse negócio de olhar para outra e dizer, eu não fui com a cara dela. Minha esposa diz que isso é mais coisa de mulher. Mas eu acho que eu tenho homem também que diz. Meus irmãos, ore, todas as vezes que você olhar para alguém e sentir algo, ore, Senhor, o que é? Porque às vezes é Satanás querendo nos roubar. É possível que tenha algo na vida daquela pessoa, da parte do Senhor, para Ele nos entregar, ou é possível que tenha algo na sua vida para você entregar na vida daquela pessoa. Então todas as vezes que você olhar para alguém e sentir alguma dificuldade, ore a Deus, peça para o Senhor retirar toda a barreira, todo impedimento, amém? Mas queridos, continue confiando no caráter de Deus. Decida abrir o seu coração para aquela pessoa que Deus levantou como seu líder, para que o Senhor possa cumprir a vontade dEle. Olha o que diz Romanos 13, do 1 ao 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade
está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Meus irmãos, todas as vezes em que você se levanta contra uma autoridade, seja um líder de célula, seja um pastor, irmãos, cuidado, porque o que eu estou querendo dizer para você é aquilo que está na palavra. Se eu não estou dizendo que todas as pessoas agem de maneira correta, mas o que eu estou querendo lhe dizer é que se você vê algum líder errar, não toque nele, deixe Deus tratar, mas ore por ele. Senhor, tem misericórdia, toca, altera aquela vida, porque nós infelizmente temos, irmãos, a liderança é constituída por pessoas, e pessoas são falhas, pessoas ainda continuam precisando ser transformadas, e Deus não se assusta quando vê alguém numa posição de liderança, não, foi Deus que permitiu, mas não faça aquilo que cabe a Deus fazer, é Deus que vai tratar, é Deus que vai transformar, mas ore, mas não toque na sua unção. Amém, amados? Olha o que diz, olha essa frase: não faça das experiências ruins um impedimento para você viver experiências novas e boas. Não permita que aquilo que um dia lhe atrasou, lhe atrapalhou, impeça você de viver coisas novas e boas da parte do Senhor. Decida pedir ajuda, decida continuar confiando no caráter de Deus. Terceira atitude: pare de procurar defeito nos outros e olhe para aquilo que precisa ser melhorado em você. Meus irmãos, nós estamos falando sobre transformar impossibilidades em oportunidades. E para que isso aconteça, você precisa olhar para dentro de si. Se você continuar olhando para o outro, responsabilizando o outro, culpando o outro, você não vai viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, porque você tem colocado o foco no outro. Amados, se você continua, se todas as vezes que você vai buscar alguém para ser sua liderança, mas você não fica lá por causa de um problema, por causa de que aquele líder tem um defeito, tem uma dificuldade. Eu não estou falando de que você tem que ficar no primeiro, não é isso. Mas eu estou falando de uma pessoa que vai para determinado líder. Não, esse aqui tem determinado problema, determinada dificuldade. Aí vai para outro. Não, esse aqui tem essa outra dificuldade. Aí vai para outro. Aí quando chega aqui, meu filho, você está em célula? Não, porque eu ainda não achei ninguém assim que fosse, tá para dizer, fosse suficientemente capaz de suprir a minha necessidade. Não, irmãos, nós sabemos, nós somos falhos. Nós somos falhos. Mas você não pode usar isso como desculpa, como argumento. Porque tem pessoas que, às vezes, quando eu estou aconselhando um liderado, já aconteceu, não foi só uma vez. Eu aconselhando um liderado, pastor, é porque eu estou passando por isso, por aquilo. Minha filha, pois vamos orar, meu filho, pois vamos orar. Mas olhe para isso dessa maneira. Não, pastor, mas é porque é assim, é assado. Ô, meu filho, mas tenha misericórdia, calma, tenha paciência. Olhe para isso dessa maneira. Não, pastor, mas é porque é assim, é assado. Sabe, para cada solução que eu dou, ele chega com 10 problemas. Ô, irmão, calma. Se permita ser aconselhado, se permita abrir o seu coração para uma mudança, uma nova visão, uma nova ótica. Mas
Pare de procurar defeitos no outro. Olha o que diz Mateus 7, do 1 ao 5. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Essas palavras aqui são de Jesus, e Ele não está falando somente para os fariseus e mestres da lei, Ele está falando para os seus discípulos também. E essa palavra é para mim e para você. Na verdade, às vezes eu vejo algumas pessoas entristecidas porque ouviram alguém falar mal delas. Tem pessoas que eu vejo ofendidas porque souberam que um dia alguém falou mal delas. Lembre-se do que eu vou lhe dizer agora. Todas as vezes em que você souber de alguém que falou algo ao seu respeito, todas as vezes que você ouvir que alguém falou algo ao seu respeito, pense da seguinte maneira: graças a Deus que essa pessoa não me conhece, porque se ela me conhecesse, o que ela está falando ainda é pouco diante daquilo que se passa dentro de mim. Se você reconhecer que você é pior um pouquinho do que aquilo que estão dizendo, essa ofensa acaba imediatamente. Pastor, mas eu não sou tão ruim assim. Bom, então deixe o Senhor ser o seu juiz. Já que você acha que não é tão ruim quanto estão dizendo, só ore, deixe o Senhor ser o seu juiz. Mas não entre nessa guerra não. E eu quero lhe dizer mais uma coisa. Se você está aqui nessa tarde e você decidiu sair daqui e procurar uma célula, e você quer alguém, uma liderança perfeita, você quer um líder de célula e uma líder de célula perfeita, sem problema nenhum. Se você encontrar, por favor, não vá para a liderança dessa pessoa, porque a sua imperfeição vai atrapalhar a perfeição daquele líder. Ou seja, irmãos, você não vai encontrar ninguém perfeito. Mas talvez você diga assim: pastor, mas você dá uma olhadinha já nos discípulos de Jesus, que ele escolheu a dedo? Já olhou? Sim ou não? Os discípulos de Jesus, eles eram assim meio gente ruim. Um era cobrador de imposto. E interessante é que, irmãos, presta atenção. Imagina Jesus sentado à mesa com Judas, sabendo que já chegaria a hora de Judas traí-lo, com um beijo. E sabe o que ele fez? Ele não colocava Judas numa disciplina não. Ele foi autoridade e autonomia para Judas. Ele era o tesoureiro. O Judas, ele simplesmente cuidava das entradas dos rendimentos que mantinha a missão de Jesus, que mantinha o ministério de Jesus. Ou seja, o traidor, ele sentava à mesa de Jesus. Aí talvez você diga assim: ah, pastor, mas aí o senhor está falando de um líder que escolhe os seus liderados. Tá bom, vou lhe dar outro exemplo. Quando Jesus precisou escolher alguém para se submeter, ele escolheu um líder chamado João Batista. Você já deu uma olhadinha em João Batista? João Batista era aquele tipo de líder que o lugar onde ele estava não era muito bom e nem agradável. Era um deserto. Aqui, se o ar-condicionado desligar um pouquinho, já tem gente que fica agoniado. João Batista, as multidões iam atrás dele no deserto. O cara vestia-se com pele, irmãos, de verdade, num deserto daquele, uma pelezinha de camelo sobre o corpo. Não sei quantos dias sem banhar. Eu acho que não tinha um odorzinho assim muito agradável não. O cara se alimentava de mel silvestre, de gafanhoto, e o discurso dele era um pouquinho assim meio duro. Só chamava de raça de víboras.
Mas esse foi um líder que Jesus procurou para dizer: olha, eu quero me submeter a você para que você possa me batizar. Quantos vocês estão me entendendo? Eu acho que essa palavra já é suficiente para você entender que você precisa de ajuda, que você precisa de alguém para pastorear o seu coração, que você não vai vencer sozinho, que você precisa parar de buscar defeito nos outros. Quarta atitude: lute contra os pensamentos malignos que têm assolado a sua mente. Deleite-se no Senhor. Eu acredito que existem pensamentos, coisas que estão o tempo todo bombardeando a sua mente, que tem impedido de você viver o extraordinário de Deus, que tem impedido você de vencer guerras que você está há anos lutando, mas você não se permitiu que a luz do Evangelho alcance e transforme a sua vida, transforme a sua mentalidade, transforme a sua maneira de pensar, de agir, de se comportar. Amados, olha o que diz Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Meus queridos, eu tenho certeza que você não tem coragem de querer comparar os teus pensamentos com os pensamentos do Senhor. A própria Bíblia diz: os meus pensamentos são mais altos que os vossos. A própria Bíblia já nos ensina, já nos garante, já nos traz esse entendimento que os nossos pensamentos são aquém dos pensamentos de Deus. Mas sabe o que acontece? Tem gente que ainda quer viver independente de Deus, está aqui, vindo para um culto, vindo para uma igreja, às vezes até participando de uma célula, mas não se dobra para aquilo que é vontade do Senhor. Acha que aquilo que ele pensa a respeito de si já é suficiente, não é? Meu querido, por mais que você tenha pensamentos bons ao teu respeito, são insignificantes diante daquilo que Deus não tem só pensado para você, mas tem escrito ao teu respeito. Existe propósito de Deus para a sua vida. Existem coisas que foram estabelecidas por Deus quando ainda você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, conforme está descrito no Salmo 139, verso 16, que diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Agora, pare de querer continuar achando que você que sabe para onde é que a sua vida deve ir. Submeta a sua vida a Deus, submeta a sua mente, a sua mentalidade ao Senhor. Pare de achar que as suas verdades lhe levarão para onde Deus quer. Ande conforme as verdades que estão na palavra do Senhor. Se abra para esse novo entendimento, se abra para essas novas verdades, se permita ser transformado, conforme está em Romanos 12. Oh Jesus, diga assim: eu nasci com um propósito. Entenda que você precisa saber qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Não permita, tem algumas pessoas que elas têm vivido abrindo mão do propósito personalizado de Deus para a sua vida, para ficar gastando força e energia para tentar ser cópia do outro. Tem deixado de viver o propósito personalizado de Deus e tem se esforçado, gastado força e energia e tempo, querendo ser cópia do outro. Não, meu irmão,
existe um propósito específico de Deus para a sua vida. Faça favor aqui, minha amada, por gentileza. Tem uma caneta aí? Tem? Tem não? Alguém peça bem aqui a caneta para ela. Venha bem aqui, por favor. Vire a frente bem aqui para esse. Irmãos, tem pessoas que estão vivendo da seguinte maneira. Isso aqui que ela estava nas mãos é uma caneta. Ela serve para quê? Para escrever. Mas algumas mulheres usam para... serve. Resolve o problema. Agora imagina o homem, a pessoa que criou essa caneta, que depois de longos anos de estudo, de várias experiências, depois de muito estudar, buscar, enfim, consegue criar uma caneta, algo que facilite na escrita. E aí agora ela vê agora que todas as mulheres não usam mais a caneta para escrever, só usa para... Vai ficar muito feliz, sim ou não? De maneira nenhuma. E é assim que o Senhor tem olhado para você. Ele tem dito: olha, eu lhe criei com um propósito extraordinário, mas você continua decidindo apenas servir para algo. Deixa eu lhe dizer, você é como essa caneta, que se você permitir ser colocado nas mãos do teu Criador, Ele vai escrever a história que Ele já tem determinado para a sua vida. Amém? Obrigado, aplauda ao Senhor. Amém, queridos? Decida que você não vai apenas servir para algo, você vai cumprir o propósito para o qual você foi criado. Diga assim: eu sou resposta a uma necessidade de Deus. Você é resposta a uma necessidade de Deus, querido. Tem muita gente que não tem dado crédito, não tem dado valor ao seu ministério porque acha irrelevante, e tem preferido tentar copiar o ministério do outro. Você já deu uma olhadinha no ministério de Sansão? O tanto que foi duradouro? Irmãos, não durou muito tempo o ministério de Sansão, não. Mas já estava descrito, antes dele ser formado, o Senhor já tinha dito que ele iria iniciar a libertação do povo. Aí talvez você diga: não, pastor, mas é porque ele pecou. Ele não deveria ter se envolvido com aquela mulher. Tá, quer que eu lhe dê outro exemplo? João Batista. Você sabe quanto tempo foi que durou o ministério de João Batista? Não durou muito tempo. Mas o ministério dele era abrir caminho para o Salvador. Queridos, deixa eu lhe dizer, se você estiver disposto a fazer bem o propósito que Deus tem para a sua vida, você vai fluir nele. Você não vai precisar gastar tempo e energia tentando copiar o outro, não. Decida apenas cumprir aquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida. Ah, pastor, mas é muito pouco. Você vai fluir nisso. Deus vai lhe usar nisso. Amém? Para mim finalizar, quinta atitude: tenha clareza do seu propósito. Tenha clareza do seu propósito. Quando você tem uma visão correta do seu propósito, você muda a maneira de você se conduzir. Quando você olha, quando o Senhor tira o povo do Egito em direção a Canaã, e eles chegam a Canaã e Moisés manda os 12 espias. Daqueles 12 espias, 10 vieram dizendo: olha, a terra realmente é boa. É tudo aquilo que foi falado, mana, leite, mel, a terra é extraordinária, mas os habitantes daquele lugar, nós não conseguiremos vencer. Irmãos, 10 pessoas conseguiram influenciar toda aquela multidão. Os 2 trouxeram os frutos e disseram: olha, está aqui,
e nós vamos tomar posse dela, é promessa do Senhor. Mas, meus irmãos, toda aquela multidão, elas decidiram não crer na clareza, não crer naquilo que Deus havia estabelecido para a vida deles. Apenas 2 homens, Josué e Caleb, eles tinham convicção de que eles entrariam e herdariam aquela terra. Sabe por quê? Porque havia clareza de propósito na vida deles, havia convicção no coração deles de quem eles eram. Eles não tinham nenhuma dúvida em relação à sua identidade, eles não tinham nenhuma dúvida no propósito de Deus para a sua vida. E olha o que diz Números 30, 13 e 30, diz assim: então Caleb fez calar-se o povo perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Sabe, irmãos, Caleb, ele tinha essa ousadia porque havia convicção no seu coração. E sabe de onde vinha? O verso 24 de Números 14 diz: mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. A chave está aqui. A chave para que nós possamos viver o extraordinário de Deus está aqui. Qual é, pastor? Ter o mesmo espírito do Senhor. E, meus irmãos, se tem uma coisa que eu e você, que já nascemos de novo, já fizemos uma aliança com Jesus, nós temos, é do Espírito dele. Quando você aceita Jesus, o seu espírito ele é vivificado, ele passa a ter conexão direta com o Senhor. E se você alimentar esse espírito, pode ter certeza que ele vai caminhar para aquilo das coisas do Senhor. Acontece é que nós temos suprimido o nosso espírito, porque temos alimentado a nossa carne, a nossa alma, e isso tem subjugado esse espírito. Como que ele vai ter forças? Mas quando nós decidimos alimentar esse espírito, subjugar a alma, subjugar o nosso corpo, irmãos, nós fluímos em direção àquilo que é do Senhor. Então, amados, eu só preciso alimentar esse espírito e andar com integridade com o Senhor. Pode ter certeza que nós teremos clareza de propósito. Nós não ficaremos com dúvida para onde o Senhor vai nos levar. Nós não teremos dúvida do que vamos viver com o Senhor. Mas, amados, quando eu não tenho a visão correta do meu propósito, eu vendo a única chave da porta que abre o meu futuro. Foi o que aconteceu com Esaú. Esaú tinha consigo um direito, algo que era dele. Mas um dia ele chega com fome, depois de uma caçada, ele sente o cheiro daquele guisado que Jacó estava preparando, e ele pede, e Jacó faz a proposta: bom, se você quiser, eu negocio. Sabe o que ele diz? Ele diz assim: de que me vale? Você pode ler depois em Gênesis 25. De que me vale esse guisado, se eu estou para morrer de fome? Irmãos, hoje pela manhã eu perguntei, teve um irmão depois que veio me dizer: biologicamente, se você estiver com o seu corpo bem, estiver saudável, você pode passar até mais ou menos 90 dias sem se alimentar. 90 dias, sem água não, mas sem alimento até 90 dias, segundo o irmão me falou. Depois eu ainda vou fazer essa pesquisa direitinho. Mas vamos imaginar, irmãos, será que Esaú já estava mais ou menos com uns 10 dias sem comer? Para que ele estivesse morrendo de fome? Eu não acredito nessa ideia de que ele vendeu porque ele estava para morrer de fome. Eu acredito de que ele não deu valor. Ele
desmereceu aquilo que ele tinha, aquilo que ele possuía, e achou que aquilo não faria diferença na vida dele. E é assim que às vezes nós temos agido. Nós temos simplesmente não dado valor, temos rejeitado aquilo que Deus tem nos entregue. E temos, por causa de uma visão errada, temos vendido chaves que abrem a porta do nosso futuro. E o pior, irmãos, é que lá em Hebreus diz que com lágrimas ele tentou voltar atrás, mas não foi achado nele arrependimento. Tem coisas que quando nós perdemos, não dá mais para recuperar. E eu quero lhe desafiar nesse dia. Cuidado com aquilo que você tem aberto mão. Eu tenho visto pessoas perderem coisas extraordinárias de Deus por causa de um trabalho que não era para ele aceitar, por causa de propostas que não eram para ter sido aceitas, mas não tem orado, não tem buscado no Senhor uma direção. Às vezes, por coisas simples, perdemos coisas extraordinárias. Um dia eu ouvi uma frase, eu acho que foi o pastor Ricardo que falou, que por causa de um prego, todo o reino foi conquistado. Porque a pessoa responsável, ele não colocou, ficou faltando um prego. Como é que é o nome daquilo que usa no cavalo? Nos pés do cavalo? A ferradura. Por causa de um prego, a ferradura caiu do cavalo. Por causa daquele cavalo que não pôde ir para a guerra, o guerreiro deixou de ir para a guerra. Por causa dele ter deixado de ir para a guerra, aquele exército foi vencido. Não chegou um aviso que era para chegar. Eu não estou lembrando bem certinho, mas é mais ou menos isso. Alguém queria anunciar algo através daquele cavalo, não chegou a tempo, não foi lá para dar o recado. Por causa disso, o exército não foi acionado. Por causa disso, aquele exército foi vencido. Aquele reino foi conquistado. Por causa de um prego. E às vezes nós estamos errando nisso. Temos nos preocupado tanto com as coisas grandes e não temos dado atenção nas coisas pequenas. E temos sido vencidos dia após dia. Não temos dado valor a coisas que estão ainda dentro de nós. E tem nos amarrado. E tem nos mantido cativos. Porque nós não estamos dispostos a parar e ouvir Deus. A parar e nos submeter para aquilo que Deus tem. Então, amados, grande parte das pessoas vivem uma vida errada, mesmo conhecendo o poder do Evangelho, porque decidiram crer de maneira errada. Ou seja, elas não estão abertas a mudanças, a novos ensinos, a novos hábitos. Os espias que foram olhar a terra, eles são exemplos disso. Aqueles espias lá em Números 13:33, quando eles chegam com um relatório, eles dizem assim: nós éramos aos olhos deles e aos nossos próprios olhos como gafanhotos. A minha pergunta é: será que eles foram até aqueles gigantes e perguntando, como é que vocês nos veem? Eles não foram. Mas sabe por que automaticamente eles já trouxeram esse entendimento? Porque eles estavam se olhando através da sua própria visão. E eu preciso estar atento a isso, amados. Eu preciso estar atento como que eu tenho julgado a mim mesmo e aos outros. A visão que eles tinham a respeito de si mesmo era mesquinha. E a forma como você se enxerga influencia a maneira de você conduzir a sua própria vida. Aquele povo no deserto, irmãos, eles não apenas perderam a terra prometida,
mas eles perderam a sua própria vida. Porque a Bíblia diz que daquela geração que saiu do Egito, apenas Josué e Calebe entraram na terra. Os outros que entraram foram aqueles que foram nascendo durante o exército, durante a jornada no deserto. Mas sabe o que acontece? Se aqueles homens e mulheres tivessem entrado dentro de Canaã, com a mesma mentalidade que eles saíram do Egito, não demoraria muito para eles transformarem Canaã em um Egito. E tem muita gente que veio lá de uma vida totalmente fora dos padrões de Deus, tem estado aqui, mas não tem permitido a transformar sua mentalidade. Quer continuar aqui, mas com a mentalidade de lá. Quer que o ministério se ajuste ao seu padrão, porque não quer se permitir se ajustar ao padrão do ministério. E eu não estou falando só de pessoas que se converteram e querem trazer, é como disse o pastor Nonato, estava ministrando aqui uns dias atrás, de pessoas que vêm de outros lugares, até mesmo de outros ministérios, e quando chega aqui, chega com uma roupa que não condiz. E quando o pastor pergunta: meu filho, você vem de onde? Não, eu venho de tal ministério. Meu filho, e lá se você se vestir assim? Não, pastor, mas aqui pode. Não, irmão, aqui não pode não. Existe liberdade, mas também existe decência nesse lugar, sabe? Quer impor o seu padrão, mas não se permite se moldar no padrão de Deus. Amados, eu quero encerrar essa palavra, eu quero chamar o ministério para nós orarmos. Talvez essa palavra possa ter lhe confrontado em algo nesse fim de tarde. Mas deixa eu dizer algo para você. Hoje é dia de você enxergar como Deus lhe enxerga, para que você possa viver as suas promessas. Hoje, irmãos, você pode não mudar toda a sua vida hoje, mas você pode mudar a direção dela agora. Amém? Talvez você diga: pastor, mas eu tenho muita coisa para resolver, é muita coisa para me ajustar. Eu não estou dizendo que você vai mudar a sua vida toda hoje, mas você pode mudar a direção dela agora. Talvez você não consiga mais, você passou muito tempo indo em direção a Brasília, de carro, num carro possante, num carro potente, e agora depois de tantas perdas, você entendeu que a direção agora era ao contrário, mas você está a pé. Mas olha aqui para mim, mesmo a pé, você agora está indo na direção correta. Irmãos, quem vai daqui para Belém de carro chega? Quem vai de moto chega? Quem vai de bicicleta chega? Quem vai a pé chega? Então pare de se preocupar, pare de achar que bom era quando você estava tendo com que caminhar com velocidade, mas você estava indo em direção errada. Entenda que agora, mesmo caminhando a passos lentos, mas você está indo em direção correta. Não se preocupe, já vai chegar uma carona para você, o Espírito Santo vai lhe colocar no colo e vai lhe conduzir em direção à promessa dele para a sua vida. Mas tome a decisão, tome a atitude de você se permitir transformar a sua mentalidade. Hoje é dia de você transformar toda essa impossibilidade em oportunidade. Hoje é dia de você começar uma nova jornada, à luz daquilo que é verdade do Senhor, confrontando as tuas verdades, mas de maneira que você viva o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora.